Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que Kiev continua percebendo a importância de tentar algum tipo de aproximação com Pequim, apesar de saber da proximidade chinesa com Moscou. Dentre os diversos assuntos que abordaremos hoje, iniciamos nosso bate-papo falando um pouco sobre a reunião que aconteceu entre autoridades ucranianas de alto escalão e o enviado regional chinês, em que foi discutido o plano da Ucrânia para encerrar o conflito com a Rússia. Andriy Yermak, que é o chefe da administração presidencial da Ucrânia, compartilhou no Telegram que ele e sua equipe apresentaram a situação atual no campo de batalha e as propostas de paz de Kiev a Li Rui, o representante especial da China para assuntos na Eurásia. Eles conversaram sobre a possibilidade de estabelecer uma paz justa para a Ucrânia, que consiste na restauração da integridade territorial e da soberania do país, com base na fórmula de paz ucraniana. Essa fórmula de paz, proposta pelo presidente Volodymyr Zelensky, sobre a qual nós já comentamos aqui no canal, inclui a retirada de todas as tropas russas, a restauração das fronteiras pós-soviéticas da Ucrânia de 1991 e um processo para responsabilizar a Rússia por suas ações. A China, por meio de seu Ministério das Relações Exteriores, disse que Li teve conversas francas e amigáveis com Yermak e outros representantes ucranianos, abordando os laços entre os dois países e a crise da Ucrânia, mas não entraram em detalhes específicos. É interessante notar que a Suíça se comprometeu a organizar uma cúpula de paz e várias reuniões preparatórias já aconteceram, com a China participando de pelo menos uma delas, enquanto a Rússia não foi convidada. Durante essas discussões, Yermak destacou o apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, mostrando exemplos de fragmentos de mísseis abatidos e armas fornecidas pela Coreia do Norte para a Rússia usar no ataque à Ucrânia. Além disso, foi mencionado que a Ucrânia levantou questões sobre violações russas das convenções internacionais sobre prisioneiros de guerra e como a China poderia ajudar a garantir o retorno de crianças ucranianas deportadas. Em relação a isso, a Rússia nega essas deportações e alega que as crianças foram retiradas da zona de guerra por segurança. Gente, parece que o Kremlin está enfrentando dificuldades com um inimigo comum aos Estados Unidos. E tanto a Rússia quanto Washington estão interessados na segurança de Moscou quanto a um tema bem específico: terror. Isso mesmo, a Embaixada dos Estados Unidos na Rússia lançou um alerta sobre planos iminentes de um ataque na cidade, que vem poucas horas depois de serviços de segurança russos anunciarem que conseguiram impedir um ataque planejado a uma sinagoga por uma célula do braço afegão do Estado o EI. A embaixada, que já vinha aconselhando todos os cidadãos dos Estados Unidos a deixarem a Rússia o quanto antes, não deu muitos detalhes sobre a natureza da ameaça, mas recomendou que as pessoas evitem concertos e aglomerações e estejam atentas ao ambiente. Eles disseram no site da embaixada que estão de olho em relatos de que extremistas têm planos iminentes de mirar em grandes aglomerações em Moscou, incluindo concertos. Aconselharam os cidadãos dos Estados Unidos a evitar grandes aglomerações pelas próximas 48 horas. Essa advertência veio algumas horas após o Serviço Federal de Segurança da Rússia, o principal sucessor da KGB da era soviética, afirmar que conseguiu evitar um ataque a uma sinagoga em Moscou por uma célula do grupo militante sunita Estado. Ainda não está claro se esses dois comunicados têm alguma ligação. Gente, não há a mínima dúvida de que a guerra na Ucrânia desencadeou a crise mais profunda nas relações entre Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. O Kremlin acusa os Estados Unidos de combater a Rússia apoiando a Ucrânia com dinheiro, armas e inteligência. Mas se há uma agenda que normalmente une Estados Unidos e Rússia, inclusive nos votos do Conselho de Segurança, é a agenda de combate ao terror. O FSB informou que uma célula do Estado estava operando na região de Kalunga, na Rússia, como parte do braço afegão do grupo, conhecido como ISIS-Khorasan, que busca estabelecer um califado abrangendo Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão e Irã. Esse grupo surgiu no leste do Afeganistão no final de 2014 e se estabeleceu por sua brutalidade extrema. Segundo o FSB, a célula estava se preparando para atacar os frequentadores de uma sinagoga com armas de fogo. Quando confrontados, os militantes resistiram às forças especiais russas e foram neutralizados pelo fogo de retorno. Foram encontrados e apreendidos armas de fogo, munição, bem como componentes para a fabricação de um dispositivo explosivo improvisado. Bom, gente, falta tempo aqui para explicar para vocês o nível de complexidade que a atuação de um grupo desse pode adicionar aos cálculos geopolíticos dos think tanks em atividade no mundo. No entanto, essa preocupação comum não serviu para evitar que as tensões verbais entre Estados Unidos e Rússia continuassem. Hoje, sexta-feira, Dmitry Medvedev dirigiu palavras bastante duras ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele chegou a chamar Biden de uma vergonha para os Estados Unidos, questionando o direito do presidente americano de se comparar com Franklin Delano Roosevelt.
Isso aconteceu após o discurso do Estado da União de Biden, no qual ele iniciou sua fala referenciando um famoso discurso de Roosevelt ao Congresso em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial. Naquele discurso, Roosevelt falava sobre o ponto de virada sem precedentes na história que o mundo estava vivendo naquele momento. Nesse que é o último discurso do Estado da União de Biden de seu mandato, e que é um dos mais importantes da agenda política doméstica dos Estados Unidos, o presidente americano também criticou seu rival político, Donald Trump, acusando-o de se submeter à Rússia. E pouco mais de 2 semanas após chamar Vladimir Putin de um louco, Biden enviou uma mensagem clara para o presidente russo sobre a Ucrânia. Ele disse: "Nós não vamos nos afastar." Medvedev, que já foi presidente e agora é vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, usou a plataforma X, antigo Twitter, para expressar sua opinião, dizendo que, enquanto Roosevelt, mesmo com sua condição física, conseguiu erguer a América da depressão, Biden estaria, segundo ele, mentalmente incapaz e determinado a levar a humanidade ao inferno. Medvedev argumentou que, enquanto Roosevelt e seus aliados, incluindo a União Soviética, lutavam pela paz, Biden estaria agora tentando incitar a Terceira Guerra Mundial. Essa retórica forte de Medvedev, que no passado se apresentava como modernizador liberal, traz uma mensagem de que o governo dos Estados Unidos estaria colocando lenha em uma fogueira que poderia se tornar um incêndio incontrolável. Comentários anteriores de Biden já haviam provocado reações oficiais russas. Putin, com um sorriso irônico, chegou a comentar que essas declarações mostravam por que o Kremlin via Biden como um futuro presidente preferível em comparação a Trump. Por falar em Trump, alguém pode comentar: mas qual seria a importância de alguém que não está exercendo a presidência ter tanto holofote no que tange à geopolítica e às relações internacionais? Bom, nesse fim de semana, a atenção se volta para Mar-a-Lago, onde o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, tem um encontro marcado com Donald Trump. A visita de Orbán é especialmente interessante por ser um sinal de apoio vindo de um líder da União Europeia, algo relativamente raro dada a postura de Trump em relação às alianças transatlânticas dos Estados Unidos e suas visões céticas sobre elas. No entanto, eu não diria que Orbán é um típico representante da União Europeia e do Ocidente, mesmo que faça parte tanto do bloco quanto da OTAN. Orbán é muitas vezes visto como um ponto fora da curva na União Europeia e tem se manifestado abertamente em favor de uma segunda presidência para Trump, argumentando que essa seria a única chance real para a paz, especialmente no que tange ao conflito em andamento entre a Ucrânia e a Rússia. Ele já expressou preocupações de que, sem Trump no poder, a guerra se prolongará, aproximando-se cada vez mais das fronteiras húngaras e trazendo dilemas crescentes para a política europeia. Como temos acompanhado no canal, as posições de Orbán têm sido um empecilho para várias iniciativas dentro da União Europeia, como as sanções contra a Rússia, a adesão de Finlândia e Suécia à OTAN, a mais recentemente, um pacote de ajuda financeira de 50 bilhões de euros para a Ucrânia. Além disso, Orbán destacou-se ao se reunir com Vladimir Putin após o mandato de prisão ser emitido contra o presidente russo pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de crimes de guerra na Ucrânia. O relacionamento de Orbán com a administração democrata nos Estados Unidos, incluindo a do atual presidente Joe Biden, tem sido tenso, com críticas mútuas sobre a erosão dos padrões democráticos na Hungria e as implicações para os interesses de segurança dos Estados Unidos na Europa. Trump, por outro lado, tem mostrado simpatia por Orbán, elogiando sua liderança e força. As declarações de ambos os líderes e as críticas vindas de representantes americanos, como o embaixador dos Estados Unidos na Hungria, David Pressman, mostram um complexo jogo de relações internacionais nos quais a política interna e as estratégias partidárias meio que se misturam com as alianças e com as tensões globais. Esse encontro entre Orbán e Trump não é apenas um momento de diplomacia bilateral, mas também um reflexo das correntes mais amplas que moldam a política e a segurança internacional atualmente. Bom, gente, sabemos que o avanço russo na Ucrânia está assustando o Ocidente. Mas como os ucranianos têm resistido ou mesmo tentado diminuir esse avanço sem ajuda? Para tentar conhecer um pouco desses esforços, vamos ouvir um pouco dos relatos de um grupo de operadores de drones em sua tentativa de conter os russos. Em uma operação noturna, Sasha, conhecido como Turista, lidera sua equipe de drones até Marinka, no leste da Ucrânia, território sob controle russo desde dezembro. Lá eles lançam um drone equipado com 6 granadas em direção a Donetsk, cruzando paisagens devastadas pela guerra. Sasha afirma que já destruiu mais de 100 equipamentos militares russos, incluindo tanques e depósitos de munição. Sua equipe recentemente frustrou um ataque russo, desabilitando tanques em uma operação, apesar do domínio russo em recursos e preparo para a guerra. Segundo eles, a situação em Marinka e em Donbás é crítica, com as forças ucranianas lutando para repelir o avanço russo. A Rússia tem superioridade em armamentos e pessoal, e ele afirma que precisam de mais apoio do Ocidente para a Ucrânia. Sasha destaca a disparidade de recursos e a longa preparação russa para o conflito, contrastando com a posição mais precária da Ucrânia.
A violência se intensifica em Kurakov, próximo a Donetsk, com ataques aéreos russos causando destruição e vítimas civis. A cidade, outrora pacífica, agora enfrenta a dura realidade da guerra, com grande parte de sua população deslocada ou vivendo em condições precárias, resistindo a evacuar apesar dos riscos. O prefeito teme que Kurakova sofra o mesmo destino devastador de outras cidades na região. Segundo os ucranianos, os combates em Mariupol são um ponto crítico, com batalhas intensas pelo controle de vilas e cidades. A estratégia russa, segundo eles, de aceitar altas baixas para avançar demonstra um compromisso brutal com a conquista, o que contrasta com a resistência ucraniana que valorizaria a vida e a liberdade. O combatente ucraniano tem sua própria visão sobre a guerra e, para ele, é um conflito entre sistemas políticos opostos, com implicações significativas para o futuro da Europa e além. Sasha reflete também sobre a natureza trágica do conflito e o custo humano da defesa da pátria, enfatizando a necessidade apesar das consequências morais de suas ações. O operador de drone sugeriu que os generais russos estavam vencendo porque estavam dispostos a aceitar enormes baixas no campo de batalha, com às vezes centenas de mortos e feridos numa única operação ofensiva. Eles enviam conscritos para tomar uma posição de metralhadora. Todos os seus homens são eliminados, mas nossa localização é descoberta, disse ele. Em seguida, chamam apoio aéreo para largar uma bomba de 500 quilos em um ou dois de nossos caras. Não há nada que possamos fazer. O comandante do grupo de drones comparou o presidente russo impiedoso a Maquiavel, o filósofo italiano conhecido por sua versão inescrupulosa de governança. Putin trapaceia. Ele quer resultados. Acredita que o fim justifica os meios. Ele disse que a democrática Kiev estava lutando contra a totalitária Moscou. O desfecho da maior guerra da Europa desde 1945 determinaria qual sistema político ou polo dominaria o próximo século. Ele diz que, enquanto isso, sua unidade continuará exterminando os invasores russos. Os soldados inimigos têm terror dos drones ucranianos e os apelidaram de Baba Yaga, a bruxa eslava que voa à noite. Eles podem ouvir nossos drones, mas não podem vê-lo. Eles entendem o que vai acontecer. Max, outro operador de drones, disse o seguinte: os corajosos tentam derrubá-los, outros fogem. Nenhuma estratégia é eficaz. Um vídeo de uma operação noturna demonstra seu ponto. Um soldado russo foge quando um drone se aproxima. Ele segue e solta uma munição de forma clínica. A explosão parece matar o soldado, que pode ser visto deitado no chão, seu rifle ao lado. Seus colegas tentam derrubar o drone. Eles também são mortos. Outras filmagens noturnas feitas pelas unidades mostram um tanque sendo explodido fora de Donetsk e uma detonação ardente de um monte de armas. Sasha disse que lutou em 2014 quando a Rússia começou sua incursão na Ucrânia. Ele morava em Kiev, lia livros de filosofia e voltou à guerra 2 anos atrás. Ao ser perguntado se sente culpado por causar tanta morte, ele responde: matar é sempre ruim, não me dá prazer ou alegria. Lamentavelmente é necessário, temos que defender nosso país. Mas você teria arrependimento no futuro? Talvez, por enquanto estamos ocupados demais para sofrer de sentimentos traumáticos. Não temos tempo. Gente, como costumo dizer, a guerra nos rouba lentamente boa parte de nossa humanidade. E essa atual conjuntura do conflito na Ucrânia lembra o ano de 1916, em plena Primeira Guerra Mundial, com os impasses nas frentes de Soma e Verdun. Aquelas batalhas foram marcadas por imensas perdas e consumo de recursos, mas marcaram uma transição para um tipo de guerra onde a produção industrial de armamentos é crucial, mas frequentemente é insuficiente para atender às necessidades do campo de batalha. Em novembro passado, a situação de estagnação foi reconhecida pelo comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, general Valery Zaluzhny, o que inclusive teria sido responsável por iniciar os ruídos entre ele e Zelensky, e que acabariam resultando em sua exoneração. A perspectiva de um conflito prolongado, com a Rússia demonstrando total disposição para alcançar seus objetivos, impõe uma realidade dura para o Ocidente, que parece não ter se preparado para esse cenário. O inverno acabou aumentando as dificuldades, com uma contraofensiva ucraniana falha e o desafio em mobilizar novos recrutas. A escassez de munição e equipamentos militares, somada à hesitação de aliados em fornecer suporte rápido, colocou em risco a sustentabilidade das forças ucranianas no campo. Enquanto isso, o impasse no Congresso dos Estados Unidos sobre um pacote de ajuda financeira e a recuperação econômica russa, impulsionada pelo comércio de petróleo com a China e com a Índia, acabam pintando um quadro ainda mais complexo para o futuro do conflito. À medida que o segundo aniversário da invasão ia chegando, a União Europeia, depois de um bom esforço, conseguiu dar o aval para um pacote de ajuda que não é brincadeira, estamos falando de 50 bilhões de euros. Além disso, países como Reino Unido, França e Alemanha, eles acabaram assinando acordos de segurança com a Ucrânia de forma bilateral. Mas o ambiente na Conferência de Segurança em Munique, por volta de fevereiro, não teve um clima muito light. As declarações de Donald Trump insinuando que ele poderia até encorajar a Rússia a pressionar os aliados dos Estados Unidos que não investissem o suficiente em sua própria segurança
levantaram umas questões bem sérias sobre até onde vai o comprometimento dos Estados Unidos e o que vai ser da OTAN daqui para frente. E para jogar mais lenha na fogueira, veio a notícia da morte de Alexei Navalny na prisão, anunciada bem na hora que o pessoal estava se reunindo em Munique. Essa sequência de eventos meio que fez muitas das capitais europeias acordarem para uma nova realidade sobre a direção que essa guerra está tomando e o significado disso para o futuro do continente. A França, por exemplo, deu uma guinada considerável no seu discurso sobre a Ucrânia desde o começo do ano. Agora o objetivo não é apenas dar força para a Ucrânia, mas assegurar que a Europa fique em segurança frente aos avanços da Rússia. Macron, que uma vez descreveu a Rússia como essa grande potência europeia, uma força da era do iluminismo, agora está alertando que se a Rússia não for contida, ela não vai parar na Ucrânia. E nessa onda de urgência foi convocada uma conferência internacional em apoio à Ucrânia em Paris. As conversas entre os aliados sobre o nível de envolvimento no conflito e o debate acalorado na Alemanha sobre se devem ou não enviar mísseis Taurus para Kiev mostram que a dinâmica está mudando. A Europa está, querendo ou não, caminhando para um envolvimento mais aprofundado no conflito. No entanto, ao que tudo indica, não está preparada para um conflito desse nível exatamente pelo fato de não ter se preparado para essa realidade. Eu continuo torcendo para que o bom senso prevaleça e, se ele prevalecer, a luta será para encontrar um caminho para a paz que satisfaça minimamente tanto aos que já estão no conflito quanto àqueles que estão sendo lentamente empurrados em direção a ele. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.